Se existe o entendimento de que Deus escreve e Deus risca, a pergunta é: quando é que ele faz isso? Quando eu era garoto, eu lembro que toda vez que um pastor, em qualquer culto e igreja, era quase que um padrão geral da época, levava alguém na oração de confissão, entregando sua vida a Jesus, no final terminava assim: escreve o meu nome no livro da vida. E no final ele dizia: gente, agora nós vamos fazer festa, porque mais pessoas foram arroladas no livro da vida. Eu lembro que foi o primeiro lugar na vida que eu ouvi a expressão arrolada. E a gente fazia festa porque tinha acabado de ser escrito supostamente o nome de alguém. Então a gente imaginava, converteu, escreveu. Mas depois Jesus diz: eu vou riscar. A gente pensava, esculhambou, desviou, riscou fora. Reconciliou, escreve de novo. Chutou o balde de novo, risca mais uma vez. Voltou, aleluia, escreve de novo. Porque a gente imagina um Deus reativo, imediatista, fazendo tudo de acordo com os meus e os seus movimentos. Aqui nós precisamos entender algo maior. Não dá para falar de soterologia, que é a doutrina de salvação, que a gente discute na teologia, sem reconhecer um dos atributos que a Bíblia enfatiza, promovendo a grandeza de Deus, que não é só a onisciência. Oni significa todo, ciência é conhecimento, Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas a Bíblia também enfatiza a presciência de Deus, sua capacidade de conhecer todas as coisas antecipadamente. Por que eu estou introduzindo o assunto aqui? Não dá para a gente discutir salvação sem mexer nesse assunto. Porque quando eu falo sobre ter gente que o nome foi riscado, isso vai de encontro com a pregação de outros grupos que pensam um pouquinho diferente da gente em detalhes secundários. Porque Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala de uma imagem da besta e diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O texto aqui não está falando de gente riscada, está falando de gente que não foi escrito. Aí alguns pulam a parte do que foi riscado para não discutir isso, e pega só esse. E diz: tem gente que está escrito, não está escrito. E o está escrito, não está escrito começou antes da fundação do mundo. Ou seja, não tem nada a ver com a escolha de vocês. Esses grupos, entre esses grupos, há aqueles que nós chamamos dos pré-deterministas. Eles acreditam que Deus predeterminou antecipadamente todas as coisas. Fala de um predeterminismo fatalista, absoluto, inflexível. Eles acreditam e pregam predestinação. Um dia desse alguém falou: pastor, se eu creio em predestinação? Eu falei: claro que eu creio. O termo é bíblico, não dá para dizer, alguém dizer que crê na Bíblia, não crê em predestinação, não crê na Bíblia. O ponto é o que se entende pela definição de predestinação e não se ela existe. Para essas pessoas, predestinação é Deus escolhendo um grupo para ser salvo, são chamados de eleitos, e um grupo para perdição, são chamados de os réprobos. E eles acreditam que está tudo decidido, estabelecido, de acordo com o que Deus quis. O homem não escolhe absolutamente nada, ele simplesmente assiste o curso das coisas. E para eles, Deus é soberano, se ele não deixa o homem escolher, escolhe tudo sozinho. É o conceito desse grupo, e não quero falar disso com desdém. Eu não creio nisso. Para mim o livre-arbítrio é uma ênfase em toda a Escritura. Não é um texto, não é outro, ao longo de toda a Escritura. Em Deuteronômio, no capítulo 30, por exemplo, dos versos 15 a 19, Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz: escolhe vida. O que ele está dizendo? Você tem duas opções. A escolha é sua. A boa escolha te leva à vida e à bênção. A má escolha te leva à morte e à maldição. Eu te deixo escolher, mas não posso não tentar te influenciar com o que é bom. Então Deus dá o conselho: hashtag escolhe vida. Vá para o lado certo. Paulo diz que ele pregava para persuadir os homens. O que significa persuadir? Mudar a ideia, mudar a opinião, levar alguém a tomar outra decisão. Se o evangelho não tem o poder de persuasão, porque ninguém decide nada, qual a necessidade de pregá-lo? Então diz: não, é porque é assim que Deus chama os eleitos. Mas já é eleito, se eu não pregar, ele chama do mesmo jeito. Eu não tenho responsabilidade nenhuma no processo. Nós não estamos interferindo em absolutamente nada. E quando eu olho para a Escritura, eu digo: eu acho difícil, por diversos motivos, de manter essa ideia e o pensamento. Mas para esse grupo, sempre essa ideia de pessoas que o nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, tem dado munição para muita discussão. Outro dia um falou para mim: pastor, será que esse texto não está assim meio traduzido errado, fora do contexto? Eu falei: pula para Apocalipse 17:8. De Apocalipse 13:8 para 17:8. O texto termina dizendo assim: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo.
Nós temos um segundo texto relacionado ao livro da vida e está falando isso. Por que eu estou mexendo no assunto? Eu particularmente vou tentar te ajudar a entender onde estamos levando e tentando montar o quebra-cabeça. A versão que eu estou usando e utilizando aqui, ela simplesmente, a Nova Almeida, apresenta, assim como várias traduções modernas, elas apresentam a tradução como não foram escritos. Quando você lê isso, diz nunca esteve lá. E nós estamos trabalhando a ideia de que o nome esteve lá, pode ser riscado. Todo mundo está acompanhando isso? Então vamos lá. O que você tem no original grego é não grafo. A grafia, a anotação, o registro não está lá. O texto não está dizendo que nunca foi escrito. Está dizendo que o registro não está presente. Ou seja, algo que foi escrito pode ter sido removido e a ausência de registro vai continuar lá. Não porque Deus nunca quis colocar. Eu não creio que Deus escreve o nome no livro da vida na hora que alguém se converte. Eu creio que o nome de todo mundo, isso agora é uma convicção pessoal, não vou botar como doutrina. Eu creio que o nome de todo mundo foi colocado no livro da vida antes de todas as coisas. Todos os que já morreram, os que estão vivos, que ainda vão nascer e existir, Deus botou todo mundo nesse livro. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que Deus deseja que todos se salvem. Quem que Deus quer que se salve? Todos. Se ele tem réprobos pré-determinados desde a eternidade para a perdição, ele não pode dizer que quer que todos se salvem. Ele pode dizer que quer que muitos se salvem, mas não que todos. E ao longo de toda a escritura, a ideia do todos vai sendo repetida. Aí alguns grupos que creem nessa predestinação para salvação e perdição, eles têm um malabarismo para interpretar o todos. Estava lendo o escrito de um pregador antigo, famoso, já falecido. Explico isso, porque sempre tem um perguntando de quem que você está falando. Eu estava lendo esse material, camarada abençoadíssimo como pregador, mas nesse detalhe ele cria nessa forma. Ele fazia um malabarismo exegético para tentar explicar que todos não é todos. Eu ficava dizendo, peraí, ele quer dizer que todos não significa todos no final das contas? E a volta era isso, toda Jerusalém saiu a ouvir Jesus. Quer dizer que foi todo mundo? Não necessariamente, pode ser que signifique só a maioria, relativizando todo. Ele está fazendo isso para tentar explicar o Deus deseja que todos se salvem, porque ele não crê que Deus quer que todo mundo se salve. Aí a minha pergunta é, mas quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí não é todos, não, aí é todos, esse grupo diz. Eu digo, peraí, quando interessa para vocês o todo é todo, e quando não convém o todo não é mais todo. E praticamente o jogo é assim. Por quê? Eles têm uma lente teológica, e eles vão ler a Bíblia dizendo, tem que encaixar na lente que me colocaram e tem que ser do jeito que me ensinaram. Eu simplesmente não consigo sustentar isso. Por quê? Porque quando você vai estudar doutrina de salvação, a Bíblia fala de predestinação, fala de eleição, fala. Me deixa só ler 2 versículos, porque a gente não tem tempo e já tem que encerrar isso. Mas um de cada. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Considerando que predestinar é destinar de antemão, eles trabalham essa ideia de predeterminismo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. As expressões predestinado e eleito são praticamente sinônimos. O que esses 2 textos têm em comum? Não é apenas a ideia que eles divulgam, alguém foi predestinado, determinado por Deus, alguém foi eleito, escolhido por Deus. O que os 2 textos têm em comum é algo mais do que isso. Aos que dantes conheceu, a palavra no grego, prognóstico, capacidade ou prognose de conhecer antecipadamente, aos que dantes conheceu, predestinou. A predestinação vem atrelada à presciência de Deus. Aí você vai ler a eleição de Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento. Então, o que nós entendemos? Não é que Deus não deu ao homem o direito de escolha. O homem recebeu de Deus o direito de escolha, o livre-arbítrio, a responsabilidade humana, para mim, indiscutível na Escritura. Mas nós tomamos essas decisões onde? Na linha do tempo, na linha cronológica. E Deus não está preso na linha do tempo como eu e você estamos. Eu e você conhecemos o passado, ou pelo menos podemos conhecer, algumas coisas presenciamos, ou outros que testemunham nos informam. Podemos ter informação do presente, mas ninguém conhece o dia de amanhã. Às vezes nós fazemos prognósticos.
pré-conhecimento, baseado em uma variável de tendência, a gente diz, é provável que a economia vai ter problema nessa área, é provável que... Mas nós estamos trabalhando ainda probabilidades, ninguém tem certeza do nível do que acontecerá no dia do amanhã. Deus, no entanto, é atemporal. Ele está fora da linha do tempo, Ele é o criador do tempo, Ele é maior do que o tempo, Ele é o único ser que conhece todas as coisas, inclusive aquelas que para nós, presos na linha cronológica, ainda vão acontecer. É por isso que o enorme conteúdo das Escrituras é profético. E nós não temos apenas profecias em relação ao futuro, muitas delas já, e quando eu digo muita, é muita mesmo, já aconteceram e se cumpriram ao longo do tempo de forma precisa. Porque nós temos um Deus que não é só conhecedor de tudo, Ele é presciente, Ele conhece de antemão. Quando a Bíblia diz que Ele predestinou, a Bíblia diz aos que dantes conheceu, predestinou. Quando diz que Ele elegeu, Ele fez isso de acordo com a presciência. O que é que isso significa? Que o Deus que sabe que eu e você tomaremos decisões, Ele não precisa esperar a linha cronológica do tempo para fazer alguma coisa em relação à decisão que nós tomamos. Porque Ele não é reativo, Ele pode agir antecipadamente. Quem está acompanhando o raciocínio? Por que é importante entender isso? Significa que antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Na linha do tempo cronológico, Ele morreu há quanto tempo? 2000 e poucos anos atrás. Mas quando a Bíblia diz que foi antes da fundação, é porque o Deus que conhece, planejou a vida, sabia o momento dele se manifestar. Ele tem como consumada todas as coisas. Deus não é pego de surpresa por absolutamente nada. Paulo, na linha do tempo, tem um momento onde Cristo aparece para ele e pergunta: por que você me persegue? Não está rolando um clima de amizade. Paulo é inimigo, está trabalhando contra. Mas quando ele vai testemunhar a sua conversão, ele diz aos Gálatas: Ele me separou desde o ventre da minha mãe. Mas tu estava perseguindo, mas já era separado. Os pré-deterministas dizem que ele converteu porque foi separado. Aqueles que nós trabalhamos com presciência dizemos: o Deus que sabia que ele decidiria, se antecipa a decisão, dizendo: eu tenho planos para você desde já, que se manifestarão a partir do momento da sua decisão. É apenas uma questão de definição. Predestinação, eleição estão lá. Nós trabalhamos isso do ponto de vista da presciência. Se você levar isso em conta, onde é que os nomes são escritos no livro da vida? Antes da fundação do mundo. Onde é que são removidos do livro da vida? Ainda que sejam baseados no que a pessoa fará, eles podem ser feitos, removidos antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia fala de um nome que não está mais grafo desde lá, não significa que isso anule a declaração de um nome que foi apagado. Porque eu estou trabalhando isso em inúmeros textos bíblicos. Fala de uma pessoa que viveu uma experiência inegável com Cristo, ultrapassa uma linha sem volta, e eu não consigo, sob hipótese nenhuma, admitir a ideia de uma salvação que não se compromete. Por quê? O processo ainda não foi concluído. Paulo fala a respeito de naufragar na fé. O que é naufragar na fé? A fé é o que nos salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a ideia do naufrágio é: você entra num navio atracado num porto, vai fazer uma viagem que, quando completada, você desce no destino em segurança. Houve um naufrágio, o que aconteceu? A jornada de fé não terminou. Você não chegou onde deveria e afundou e pereceu no meio do caminho. Se isso não significa, junto com apagar o nome, comprometer o processo, o que é que significa? Alguns dizem: pastor, o senhor está pregando dúvida. Não, estou pregando certezas de que a obra que Deus começou, eu e você precisamos honrá-la. Jesus fala de gente que é digna quando anda com ele vestida de branco. Paulo diz em Filipenses 1:27, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu também não estou falando de boas obras nem de merecimento. Nenhum de nós pode ser o vencedor sozinho. Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A única forma de eu e você terminarmos essa história como vencedores é usando os recursos dele. Mas Deus nos responsabilizará por ter ou não usado os recursos dele. Quem está entendendo? Há um livro da vida. Ter ou não seu nome registrado lá, decide se eu e você vamos entrar. Se o nome permanece escrito ou foi apagado, e quando foi, não é o mais importante. O que nós precisamos entender é o que pode levar a isso. Jesus não está dizendo: eu apaguei seu nome e por isso você não é vencedor. Ele está dizendo: se você vence, você garante que o seu nome não é apagado. Então há uma ordem estabelecida. Quando falamos do Evangelho nesses termos, faz sentido pregar a perseverança dos santos, que é uma linguagem bíblica. Eu e você fomos chamados para andar na fé que começamos, a crescer e desenvolver o processo de salvação e santificação, a aperfeiçoar a santidade. E tudo isso faz sentido quando entendemos responsabilidade. O que eu quero que você entenda com clareza é não só que existe o livro,
mas como seus atos determinam a sua permanência. O nome não é arriscado só porque alguém não aceitou Jesus. Estava provisionado para a salvação, porque é o que Deus queria para todo mundo. Eu e você precisamos entender, alguém que se desviou, não se reconciliou, não se consertou, permanecendo em deliberada rebeldia, pode comprometer o processo. Quando Jesus fala, alguns que não contaminaram as vestes, do que ele está falando? O livro do Apocalipse fala várias vezes de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 12. Quem que entra na cidade? Os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Se não houver essa limpeza, não entra. Só quando ele fala de alguém que contaminou a veste, está falando do cara que não tinha mais a veste suja, já tinha lavado, e agora que estava limpo, sujou de novo. Sabe que todo esse banho e faxina que ele fez na minha e na sua vida era para a gente esculhambar tudo e voltar a sujeira de novo? 2 de Pedro, capítulo 2, e aqui eu encerro. Nos diz a partir do verso 20, de pessoas que tiveram o conhecimento da verdade. Não são gente ignorante, não são gente que não entende o processo de Deus. Mas ele fala, ali no capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do verso 20, o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você escapa da contaminação? Tem que ter passado pelo banho. Se deixa enredar de novo, porque eram enredados antes, e são vencidos, em vez de serem vencedores, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Para voltar atrás, tem que ter dado o passo à frente. Para afastar do santo mandamento, tem que ter primeiro aproximado. Com eles, verso 22, aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Está falando de uma porca que saiu da lama, foi lavada, mas voltou para lá. O que é que o texto está dizendo? De gente que passou pelo banho, pela experiência, mas está simplesmente comprometendo o que Deus fez. Eu não posso, em sã consciência, imaginar que um dia vou estar diante de Deus, prestando conta, lendo o que diz Tiago, capítulo 3, vós mestres, saibam que vão receber mais duro juízo. E Deus me perguntar, por que é que você deixou aquele povo acreditar que podia sujar as vestes que eu limpei, sem nunca adverti-los? Quando ele adverte a sua igreja da forma contrária. O que você precisamos entender é que a mensagem do livro da vida é uma mensagem sobre certeza. Não só sobre certeza e salvação, que eu e você podemos saber antecipadamente que o nome está lá. Não só de certeza que podemos saber que porque nos conduzimos de acordo com o processo, podemos chegar que nem aqueles alunos antes de ler no mural. Certeza que eu passei de ano. Porque você sabe que se comportou adequadamente. Mas é um livro de certeza sobre um Deus que é justo, sobre um Deus que vai julgar aqueles que merecem ser julgados. É um livro de certeza de que se eu e você brincarmos com o processo, não vamos chegar que nem aqueles outros tipos de alunos. Certeza que deu ruim, que eu reprovei. Tudo o que a mensagem do livro comunica são certezas. Mas não é a certeza ilusória de que você faz o que quer, vive como quer, brinca com o pecado e que no final dá tudo certo. Essa mensagem, ela não tem lugar nas Escrituras, não cabe na sã doutrina, não cabe no Evangelho verdadeiro. Qual é o chamado? A perseverança. Nós vamos continuar cooperando com Deus, nós vamos andar de forma digna do Evangelho. Não podemos fazer isso sozinhos, vamos usar os recursos dele, porque ainda que os recursos não sejam nossos, a responsabilidade é nossa. Quem está entendendo, diga amém.